paz a todos os irmãos. Eu gostaria hoje de compartilhar com vocês, amados, a respeito da palavra de Deus, que diz respeito ao caráter. Como que o caráter do homem e da mulher pode ser transformado? Como que podemos nos classificar santos? Porque a Bíblia diz que Deus é santo e importa que nós também sejamos santos como Ele é, né? Então é necessária essa mudança de caráter interiormente. E eu tenho observado que a palavra de Deus tem se cumprido nos dias de hoje, né? O arrebatamento está mais próximo que a gente pode esperar. O crescimento dos falsos profetas está aí, você pode ver. A mentira, o engano, a prostituição, o roubo, o adultério, o mercantilismo dentro das denominações também está crescendo como nunca houve, né? Nós temos visto isso e é necessário que se haja uma mudança interiormente falando dentro de nós, porque como esse personagem aqui que eu vou falar aqui para vocês, existem milhões e milhões espalhados pelo mundo todo, igualzinho a esse personagem que eu vou logo falar aqui para vocês. Inclusive, antes de ler, de até falar para vocês, eu meditei muito nessa palavra, eu vi, né, eu fiz aquela autoanálise para ver se eu não estava falando coisa da minha ideia, se eu estou vivendo aquilo que eu estou falando. Então eu fiz uma análise também para mim não ser como esse homem aqui também, né? E como muitos aí. Quando eu falo muitos, eu estou falando daqueles que conhecem a palavra. Como o que eu vou ler aqui, que está no livro de João, capítulo 3, que vai falar de Nicodemos. Quem não conhece a história de Nicodemos, né? Nicodemos pensou que a vinda de Jesus aqui na terra seria para restaurar, seria para instaurar um reino político, para que se houvesse uma liberdade, né, do Império de Roma. Então, ele não entendia o propósito do Salvador para a humanidade. Tanto é que nós vamos ler aqui e vamos entender melhor o porquê que é necessário uma mudança de caráter, uma mudança de personalidade, interiormente falando. Porque muitos estão aí pregando o Evangelho, falando que é de Cristo, falando que é do Salvador, que faz, acontece, põe a mão, o milagre acontece, só que não tem um pinguinho de transformação, de caráter. Não leva a cruz de Cristo no seu corpo. Não leva as marcas do Salvador. São fariseus, hipócritas, mentirosos, cães gulosos, fariseus. Vamos ler o que a Bíblia diz no livro de João, no capítulo 3. Vamos lá. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter com Jesus de noite e disse-lhe: Mestre, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com eles. Nicodemos até reconheceu ser o Salvador Jesus, o Filho de Deus, aquele que viria para restaurar aquilo que estava perdido no homem, né? Que era a sua alma. Jesus então respondeu e disse para o Nicodemos, né? Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus.
Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Bom, vou continuar. Então, o que Jesus estava querendo de primeira mão explicar para Nicodemos? Porque Nicodemos, em particular, perguntou para Jesus: como posso eu herdar o reino de Deus? Né? Porque ele reconheceu o seu Salvador como o único que podia redimir, que podia salvar. E aí Jesus foi bem claro e simples, sabendo Jesus que Nicodemos era doutor, mestre, conhecedor da palavra. Só que uma coisa faltava para Nicodemos, que falta talvez para muitos aí que estão pregando a palavra, que é o novo nascimento, a mudança de personalidade, de caráter, que muitos não têm. Nicodemos até então esperava que Jesus ia resolver um problema natural, político, físico, mas Jesus estava falando de algo interior, algo espiritual, algo dos céus, algo celestial. Então houve aí um choque entre o material e o espiritual, porque Nicodemos até então não entendia, mas Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo, era necessário ele se tornar uma nova criatura, que é o que eu tenho que entender, que você tem que entender, que não sendo nova criatura, se eu não me tornar uma nova criatura, eu não posso entrar no reino de Deus, não posso. Se eu conheço a verdade, se eu prego a verdade, eu tenho que viver em verdade. Se eu era uma pessoa que eu fumava, que eu falava palavrão, que eu mentia, que eu roubava, que eu era um mau caráter, hoje, porque eu conheço a palavra de Deus, eu fui restaurado, eu fui restituído, eu fui encontrado pelo meu Senhor. Então, por causa disso, eu vou mudar o meu conceito a respeito das minhas atitudes, dos meus pensamentos, enfim, de tudo aquilo que eu fazia. Que é a pergunta que você deve fazer diariamente: será que eu nasci de novo? Será que eu sou um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura? Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Será que você que está nos ouvindo pode-se dizer um cristão genuíno, um cristão autêntico, que vive a palavra de Deus, que não é um mentiroso, um fariseu, um enganador, que cria uma ideia na sua cabeça e por esta ideia se julga ser certo? Esse era o problema de Nicodemos. Conhecia a palavra, era mestre em Israel, porém lhe faltava o novo nascimento, como para muitos também falta o novo nascimento. Então medite nessa palavra, medite nessa mensagem. É uma mensagem que eu gostei, porque é uma coisa que eu tenho visto que muitos estão precisando, do novo nascimento, da conversão, da vida com Deus. E eu acredito que essa mensagem irá te ajudar, irá te fortalecer e também irá mudar a sua vida, no nome do Salvador, Jesus Cristo. Fiquem todos na paz, até a próxima mensagem, em nome de Jesus.